no capítulo 16 do livro de Atos, no verso 22. No verso 20. E levando-os ao magistrado, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e contra Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e que fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los, com cuidado. E, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, os que estão presos, estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo. Esse trecho mostra que Paulo, apesar de preso e estar num lugar inóspito, mas esse lugar não era apenas uma prisão. Esse lugar era uma prisão a pior possível, porque diz que é o cárcere interior. Sabe o que significa cárcere interior? É o cárcere que não tem luz, que é o mais profundo, o mais úmido. É aquele pior. Para nós, hoje, talvez uma solitária, né? O modo como a gente entende no nosso sistema penal. Mas nesse lugar era o pior. E diz que eles não estavam numa posição fácil, não. Que eles estavam amarrados, com as mãos amarradas ao tronco. Não era uma posição confortável. Não tinha nada agradável. A situação era injusta e ainda tinham recebido açoites, estavam lá lesionados, feridos e no pior lugar, sem luz. Mas naquele lugar, aqueles homens sem luz natural, isso não impediu que eles buscassem a luz divina, porque Cristo é a luz divina. Adorar a Deus é buscar a luz divina. Na situação escura, fisicamente, mas espiritualmente, isso não era uma dificuldade. Já o carcereiro, que estava no mesmo ambiente, ele estava levado para o mesmo local, só que numa posição confortável. Ele não era o prisioneiro, ele era apenas o vigia da prisão daqueles dois homens, nada mais. E a função dele era vigiar. Mas aquele homem dormiu, porque tudo parecia tranquilo. A nossa vida também é assim, né? Há momentos que tudo parece tranquilo e a gente dá uma relaxada. A gente literalmente dorme e deixa de perceber algumas coisas que parecem estar sob controle. E outras vezes a gente está igual a Paulo, né? Vivendo uma injustiça, vivendo uma situação que a gente não enxerga saída, solução. Mas isso não nos impede de buscar o Senhor. O interessante é que esses homens começam a cantar e a orar, mas eles estão num lugar que não tem público. Os outros presos estão escutando, mas ninguém pode ver, porque é tudo muito escuro, é o cárcere interior. E eles, feridos, numa posição desagradável, injustamente, oram e louvam. E a Bíblia diz que era meia-noite. Sabe o que significa meia-noite?
É a escuridão da escuridão. Meia-noite é o momento mais escuro do ponto de vista do sol batendo sobre a terra. Portanto, tudo na vida de Paulo e Silas ia contrário a uma pessoa parar e louvar e orar. Tinha motivo para estar chorando, para estar murmurando, para estar reclamando, para estar gritando de revolta, de raiva, de dor, mas Silas e Paulo resolveram buscar a Deus, adorar a Deus. Eles não estavam dormindo, eles estavam no esforço, acordado, e Deus honrou o esforço. Deus visitou aquele lugar. Deus permitiu que o terremoto chegasse naquele lugar e que as portas foram abertas no sobrenatural, porque uma coisa é ter terremoto, né? Isso aí acontece em qualquer lugar da face da Terra por motivos que hoje em dia a gente tem mais consciência e tem mais estudos sobre isso. Mas a gente sabe que isso pode acontecer em vários lugares, até aqui no Brasil, que não é comum. Outro dia estava acontecendo ali na Bahia, né? A gente viu isso recentemente, se eu não me engano, mês passado, retrasado. Então, ele pode acontecer, mas acontecer no dia que alguém determina que nós devemos ficar encarcerados e vigiados, é como o Mar Vermelho, que a gente sabe que é um fenômeno que pode acontecer, do mar abrir, né, as águas, mas acontecer no dia que tem um povo inteiro fugindo de um faraó, sendo perseguido, e na hora que pede a Deus e que o líder levanta o cajado em nome de Deus, isso é poder de Deus sobre a terra. Isso é o ouvido de Deus e a mão de Deus agindo em resposta. Então, livramento é na hora certa. Antes e depois pode ser coincidência, mas na hora certa, isso é Deus. Não é? É como alguém que sofre um grande acidente e o carro todo se perde, 100% de perda total numa batida de carro, e a pessoa sai inteira. Vocês já viram aqueles homens lá das corridas, né? do Grand Prix, e aqueles carros em alta velocidade bate, daqui a pouco sai a pessoa inteirinha, né? Só pode ser Deus, porque o Senhor Deus, ele é aquele que põe a mão, que livra, e na hora certa. Mas o mais interessante é na hora certa que o nome do Senhor é invocado. Significa que ele está honrando o nome dele. Quando a gente está clamando e a gente vê de forma imediata, é para que não duvidemos, é para que o nosso coração tenha segurança de que Deus é conosco. E o Deus que começou a obra, ele termina a obra, ele conclui. Então, esse carcereiro que estava dormindo no escuro do escuro, porque só pode se dormir tendo uma inconsciência da realidade, né? Quando a gente dorme, a gente sai do ar. Esse homem estava dormindo por opção, mas Paulo e Silas estavam acordados por opção, estavam acordados por desejo de adorar o Senhor. Esse carcereiro podia estar dormindo por um cochilo, por uma distração, mas todos estavam numa situação de escuridão. E quando a gente está na escuridão, qual será a nossa posição, né? Será que a gente faz o que Paulo e Silas fizeram? Vão buscar ao Senhor, vão adorar. Sabe o que é adorar? É agradecer, é reconhecer, é aquilo que a gente faz no início do culto, quando a gente busca lembrar a interferência de Deus e se agrada disso, de Deus na nossa vida. Esses homens estavam orando e adorando. É uma boa receita, não é? Para um dia em que a gente não enxerga nada à nossa frente, em que a escuridão se apresenta, a falta de diagnóstico, né? A falta de recursos, as expectativas que a gente não pode prever, mas a palavra de Deus diz que me busca, clama a mim e eu te responderei, diz a palavra de Deus. Então, esse Deus começa a se manifestar com seu poder.
Mas será que foi só uma coincidência ou será que a gente pode afirmar que é Deus por uma questão mais prática, um fundamento maior? Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Salmo 22, e nós vamos ver que isso não é coincidência, porque Deus se manifesta na hora certa que Ele diz que Ele está. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Porém, tu és santo e habitas nos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Estes homens estavam adorando o Senhor em oração. Como é importante a gente adorar o Senhor. E não só em palavras, eles estavam adorando em louvores, na melodia. Como isso é importante. O livro de Salmos é um inário antigo, né? É o livro que eles cantavam, as letras das músicas que eles cantavam. E esse livro diz isso, que o Senhor habita no meio dos louvores. Toda vez que nós estivermos no escuro, sentindo dor igual a Paulo, com vontade de murmurar, sentindo sono, mas que você fizer esforço para estar na presença de Deus, Ele honrará. Porque ele diz, onde 2 ou 3, eu estou. Lá havia Paulo e Silas, 2. Depois diz, eu habito, eu sou santo e habito no meio dos louvores. Ele estava num ambiente perfeito. Ainda que eles não enxergassem nada fisicamente, a luz de Deus era brilhante. Mas não era só a luz de Deus, não. Era o poder de Deus sobre as coisas naturais da terra. Então, Deus sabe fazer milagre por mão de médicos, sabe fazer milagre, né, do ponto de vista da sabedoria que ele derrama sobre os homens, mas Deus sabe mover a sua criação, porque ele criou o mundo e tudo que nele há, diz a palavra de Deus. Então, esses homens, eles fizeram aquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu quero apontar mais uma coisa. Paulo e Silas estavam cumprindo também uma palavra bíblica, lá de Tiago. Ou seja, eles estavam no mesmo Espírito. O Espírito Santo inspira o livro de Tiago. E o mesmo Espírito que está guiando a mente de Paulo e Silas. Se você ler junto comigo o livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 13 e 14, diz assim: há entre vós alguém que está sofrendo, que ele ore. Há entre vós alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há entre vós alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Veja, dessas 3 circunstâncias, qual que Paulo e Silas estavam fazendo? Eles estavam felizes para louvar, eles estavam louvando, como olhando à frente, que esse dia, né, esse dia da felicidade, estava dentro deles, estava à frente. A gente não precisa se sentir com sentimentos de felicidade para saber que a gente é feliz. A gente é feliz porque conhece um Deus que nos livra, que nos guarda, e ainda que a gente não veja a solução, é certo que o caráter de Deus não nos abandonará. É natural que a gente abandone Jesus lá na cruz, não é? É muito fácil abandonar Jesus na cruz. Basta a gente ser um pouquinho perseguido, a gente faz igualzinho os discípulos, igual a Pedro. E não tem nada a ver com isso, não, né? Mas ser fiel, Deus é fiel. Porque até na cruz, Jesus cuidou da mãe dele e cuidou de toda a humanidade, porque ele morreu e ressuscitou. Até do ladrão que estava do lado dele, que estava desesperado, né? Pede para Jesus, Jesus, né? Me leva, lembra de mim quando eu estiver no paraíso. Ele disse, hoje mesmo. Jesus teve misericórdia. Então,
O nosso Deus tem esse caráter, ele jamais nos abandonará. Ele diz que ele nos vê e ele nos ama. E o amor dele não é vulnerável igual ao nosso, não. Não vai de acordo com as circunstâncias, não. O amor dele é fiel, é um amor que deu a vida e morreu e ressuscitou por nós. Porque ele podia ter morrido como Marte. Muita gente morre como Marte, até no lugar do outro. Mas ressuscitar, e quando ressuscita, volta para confortar o traidor, porque Pedro foi um traidor, e ele volta para confortar Pedro e dizer: Pedro, Pedro, não é? Apacenta as minhas ovelhas. Teve paciência com Pedro, entregou o apostolado a Pedro. Pedro não foi só discípulo, Pedro foi um apóstolo que espalhou o evangelho e fez milagres. Ele creu, se arrependeu e esteve com Jesus e permaneceu na fé e nunca mais teve esse tropeço de fé. Ao contrário, até morreu na perseguição por causa da fé. Então, como é importante a gente seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se você está doente, ore. E nesse caso eles estavam feridos. Mas diz: se você está feliz, cante. A alma desses homens, o coração desses homens estava feliz de saber que o Deus que eles criam era Deus de livramento. Então, a palavra de Deus também nos ensina que a nossa força está na alegria que nós sentimos. Então, a alegria do Senhor, a nossa força é. Quando nós alegramos o coração de Deus, nós temos força. Então, o que alegra o coração de Deus? Louvores. Quando a gente louva, Deus se agrada. Quando você louva e agrada o coração de Deus, você exalta o coração de Deus, glorifica o nome de Deus, ele se alegra. A Bíblia diz isso. E quando ele se alegra, eu ganho força. Então, queremos ter força no dia em que a gente nada enxerga? Queremos ter força no dia que a dor está intensa? Queremos nos fortalecer no dia que a gente acha injusto? Então, precisamos ter a atitude de Paulo, de estar voltados para Deus, ainda que tudo pareça escuro. Porque o poder de Deus, ele é dínamos. Sabe o que quer dizer dínamos no grego? A palavra de Deus foi escrita na língua grega. E quando ela se refere a poder de Deus, ela usa essa palavra, dínamos. Dínamos, traduzido para nós, significa forças sobrenaturais da natureza. Esse é o nosso Deus. Ele tem força sobre a força da natureza, sobrenatural. Então, ele vai contrário ao Covid, ele vai contrário ao ciclone, ele vai contrário ao enxame de gafanhoto, ele vai contrário à queima, ao vento, à água, ele vai contrário, porque ele é Senhor, ele é dono, foi ele quem criou. Então, o nosso Deus, ele nos criou, mas ele não nos abandonou. Quando nós passamos problemas, a sensação é de que estamos abandonados. Parecia que Paulo e Silas estavam jogados no final do mundo lá, do cárcere interior, e que ninguém ia ver aquela injustiça. Mas o nosso Deus viu. E abalou estruturas do cárcere. E isso fez com que o carcereiro tivesse vontade de se matar. Mas por quê? Tão pouco? Não. Para esse governo, que é o governo romano, e ele era um carcereiro do governo romano, não é? Ele era possivelmente um soldado que estava de plantão e, por conta disso, teve que ficar de plantão. Este homem, no governo romano, quando isso acontecia, quando um soldado, quando um militar, quando um carcereiro perdia um prisioneiro, ele pagava com a própria vida, e a família dele ficava desamparada. Então, o prejuízo era enorme. O que ele fez? É melhor morrer em combate, não é? Do que ser um covarde que perdeu
os prisioneiros importantíssimos, porque quem julgou foi o magistrado. Então, a vida daquele carcereiro, que parecia tranquila, que apesar de estar no escuro, parecia apenas trabalhando, um trabalhador, né, de plantão, agora virou um caos. E não tinha visão nenhuma. Mas não era porque estava num sono tranquilo, um cochilo do plantão. Ele agora estava sem visão nenhuma porque ele não tinha o menor controle sobre a situação. Quando a gente perde o controle da situação, e a gente gosta de controlar as coisas, né? A tendência da gente é até abater a nossa própria vida. Mas o nosso Deus, ele é Deus de vida. Ele é Deus que intercepta, porque ele preserva a vida, porque ele nos ama. E o nome disso é amor. Esse Deus de amor se colocou ali. E aquele prisioneiro que nada enxerga, que só sabe cantar e orar, aquele prisioneiro sem enxergar, porque é cárcere interior. Como é que ele sabe que aquele homem ia se matar? E ele desembanhou a espada. Mas o Senhor Deus faz Paulo dizer: não faça isso. Diz que o carcereiro mandou trazer luz. O carcereiro mandou trazer luz. Ele pediu luz. E Paulo grita: não faça isso. Não faça isso. Não tire a sua própria vida. E ele escuta aquele homem. Mas ele se curva aos pés de Paulo e de Silas, né, como um sentido muito humilde de gratidão. Por quê? Porque se Paulo e Silas não fugiram dali, a vida desse carcereiro agora está preservada. Uma atitude agora que estava nas mãos dos prisioneiros. A vida do Paulo e do Silas parecia estar na mão do carcereiro, mas o que a gente vê é que o homem de Deus, Paulo e Silas, é que tem a vida do carcereiro nas mãos, porque eles não saíram da posição quando podiam. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Reverte, guarda a situação que parece descontrolada. Porque o dínamos, o poder de Deus, ele está dentro ou fora de qualquer situação. Ele é Senhor, ele é dono, ele é criador, mas ele é pai amoroso. Ele não cria e abandona. Né? A gente vê até os bichinhos fazem isso, né? Eles têm os filhinhos e vão embora, né? Não. Ele é Senhor. E ele fez isso. O carcereiro rapidamente percebeu que aqueles homens tinham um caráter diferente. E esse Deus a quem eles estavam louvando e adorando precisava ser o Deus deles, porque a justiça de aguardar o resultado. Não era preciso fugir. O que significa? O que Paulo permanecendo quis dizer? Paulo e Silas. Nós vamos ficar aqui porque é o nosso Deus que vai nos soltar. E pode até ter terremoto. A gente vai ver o poder dele. Mas o nosso Deus é justo. Ele anda na retidão. Tem que ter lei que colocou a gente aqui. Então, tem que ter lei para tirar a gente daqui. E, às vezes, a gente não quer ter paciência, né? A gente faz uns atalhos. Mas, muitas vezes, a gente olha o atalho e tem que lembrar que Deus não é Deus de atalho, não. Deus é Deus que o que ele faz, ele se mantém correto, ele é Deus de verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na casa de Deus não tem atalho. Mas ele diz que ele dá a paciência dele, porque quando a gente passa por sofrimento, ele dá a experiência e gera paciência. O livro de Tiago diz isso e o livro de Romanos também diz isso. Mas Paulo permanece. E ali, aquele homem que pediu luz, traga luz, ele agora pede luz espiritual. Não para enxergar onde é que está Paulo e Silas, mas ele pede luz. Ele pede o Deus de Paulo e Silas, a quem eles estavam orando e cantando. Sabe, quando a gente está se fortalecendo em Deus,
louvando, adorando a Deus, no meio da dificuldade, não só nós somos abençoados e fortalecidos, também aqueles que nos escutam e a gente nem imagina, eles são abençoados. Eu conheço uma pessoa que ela estava na casa dela preparando a palavra para pregar. E ela, então, começa a pregar em voz alta, sozinha dentro de casa, louvar ao Senhor, orar ao Senhor, e vai orando, orando, orando. E ela se surpreende, porque quando a filha dela chega em casa, a filha dela foi abordada. E havia um rapaz dizendo assim: a sua mãe é crente de verdade, né? Ela ora sozinha lá dentro. Eu gosto de ficar aqui perto da porta da sua casa, porque eu fico escutando ela orar, e é muito boas as orações dela. Está vendo? A gente não tem ideia de quando a gente louva, de quando a gente canta, não é? Que a gente está abençoando vidas. Não só a gente está se fortalecendo. E este homem entendeu perfeitamente que o Deus a quem Paulo orava e a quem Paulo louvava é um Deus justo, fiel, que tem a hora certa, tem o tempo certo. Todas as coisas na nossa vida têm um tempo. E agora era tempo de Paulo e Silas falarem do amor de Deus para esse homem. E o carcereiro, então, trata bem, recebe a palavra de Deus e muda o seu coração, convida o Senhor Jesus para habitar no seu coração. Solicita: eu quero esse Deus, o que faço para ser salvo, para ser perdoado, para receber Cristo como Senhor e Salvador? E Paulo e Silas fazem exatamente isso, e mostram a ele como isso acontece. Então, significa que esse homem acordou, literalmente. Algumas vezes na nossa vida, acontece, como na vida do carcereiro, um terremoto, mas é para a gente acordar. Ele acordou não só do plantão, ele acordou para a vida. Ele foi preservada a vida dele, o desespero dele cessou e ele encontrou Cristo, Senhor e Salvador. Ele conheceu a mensagem do Evangelho de Jesus. E outras vezes, a gente está justamente no meio da escuridão, vive uma situação temporariamente injusta, e a gente vê o poder de Deus na nossa vida, e a gente não entende, mas por que eu vivi tudo isso se eu tenho buscado fazer todas as coisas corretas diante de Deus? É para que a gente encontre um carcereiro na vida e fale do amor de Deus. É para que a gente seja uma luz na vida de quem está dormindo. Então, que o Senhor nos abençoe, que a gente esteja desperto, que a gente esteja atento para corresponder à vontade de Deus. E não gastar o nosso tempo em murmuração, em preocupação, né? Mas, ao contrário, fazer o que a Bíblia diz lá no livro de Pedro, né? Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, que a gente aproveite na hora da intensa dor, na hora do intenso sofrimento, da intensa ansiedade, aproveite para adorar ao Senhor e se colocar diante dele, porque a alegria no Senhor, ou seja, alegrar o coração de Deus, é a nossa força. Então, quando a gente louva o Senhor e agrada o coração de Deus, nós recebemos a força de Deus. Nós estamos face a face com Deus. Quando nós oramos, não há nada nos interceptando. Não há nada. Estamos diante da presença de Deus e o nome de Jesus conduz as nossas palavras ao Senhor Deus. Então, é importante a gente se lembrar. Façamos como Paulo e Silas. Amém. Vamos orar, então, nesse sentido, né? Senhor Deus, nós queremos te apresentar a nossa vida diante de ti. Tu conheces, Senhor, quem é o ouvinte dessa palavra, que hoje está lá no escuro, Senhor, sem enxergar o que vem pela frente, mas vivendo situações de risco, vivendo situações dolorosas, vivendo situações até de injustiça. Tu sabes, Senhor, quem é essa pessoa. E nós queremos te pedir, seja hoje o Senhor
o dono da situação que ela vive. Que essa pessoa possa ver o teu poder abalar as circunstâncias, mas que também, como Paulo e Silas, essa pessoa esteja dentro da tua vontade, buscando a tua presença, orando e vendo as tuas respostas, as tuas interferências, mas que essa pessoa tenha a paciência que o apóstolo Paulo teve, de esperar a noite passar e de novamente ser convocado e ter até o magistrado dessa cidade pedindo desculpas pela injustiça que tinha feito. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a paciência para ver a tua interferência e dá-nos a fé para confiarmos e aguardarmos a tua resposta. Mas, Senhor, se nessa noite também há pessoas que estão nos ouvindo, que está como carcereiro, trabalhando, descansado, confiando até no seu serviço, na sua posição, e de repente o mundo vira, e de repente as circunstâncias voltam. Quantos brasileiros, Senhor, tiveram a sua saúde revirada, tiveram os seus empregos, Senhor, também abalados. Eu quero te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão em desespero e que sentem até vontade, Senhor, de tirar a própria vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, age com mão forte, que os Paulos e Silas da vida dessas pessoas se levantem para falar do amor de Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tu é Deus de vida, não de morte. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, interfere, de modo que essas vidas sejam guardadas por ti, sobrenaturalmente. Senhor, em nome de Jesus, que hoje corações se rendam diante de ti, te confessem como Cristo, Senhor e Salvador, que no nome de Jesus nós possamos reconhecer que só o Senhor pode nos trazer luz, só o Senhor pode nos trazer salvação para nós e para nossa casa. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.